querida, muito obrigada pela presença. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Esse versículo, ele é o final daquela orientação de Paulo sobre a armadura de Deus, para a gente se revestir da armadura de Deus. E eu sempre gosto, assim, eu já disse para vocês o que eu penso desse versículo. Porque muitas vezes nós achamos que para orar por alguém, para ter uma vida de oração, alguém precisa de uma oração importante porque está passando por algo difícil, ou alguma opressão, precisa de libertação, alguma coisa. Às vezes nós protelamos porque achamos que precisamos de um tempo para nos revestir. Do capacete da salvação, do cinto, do calçar os pés. E aí a gente fala, não, mas eu não posso ir orar de qualquer jeito. Porque eu preciso me preparar antes para ir orar desse jeito, nesse lugar. Eu queria trazer para vocês um exemplo, o exemplo de Obed-Edom. Não vai dar tempo de eu contar a história de Obed-Edom para vocês. Mas eu vou falar as referências e vou colocar depois na legenda as referências que falam sobre Obed-Edom na Bíblia. 2 Samuel 16, de 10 a 12, 1 Crônicas 13, de 13 a 14, 1 Crônicas, capítulo 15, 18 e 21 e 1 Crônicas, capítulo 26. Tudo isso fala sobre a vida de Obed-Edom. Obed-Edom foi um porteiro do templo. Ele era porteiro, ele era levita, e fala que Obed-Edom tinha uma vida de oração. Ele orava quando ele estava vigiando a porta, ele orava quando ele ia tocar instrumento, ia servir na música, ia limpar o templo, ele tinha uma vida de oração. Então, dentro desse contexto de Obed-Edom ter uma vida de oração, acontece que Davi resolve trazer a arca, né? De longe para onde ele estava. E aí, nessa viagem, Uzá e... esqueci o nome do outro. Aiô. Esses dois, eles são motoristas, no caso, não é motorista, eles são guias, estão guiando o carro de boi que está levando a Arca da Aliança. Os boi tropeçam e a Arca da Aliança escorrega para cair. Uzá, que era um dos guias, né, que estava ali guiando os bois, no impulso de proteger a arca, toca na arca. E ele é morto imediatamente, porque tocou na arca. E nem foi com má intenção, foi na boa intenção. Só que era lei, não podia tocar na arca, né? Ele não tinha a autorização para tocar na arca. E mesmo com a boa intenção, e Davi ficou chateado demais com a morte de Uzá. E tanto ficou chateado que colocou até o nome dele naquele lugar onde aconteceram todas as coisas. E aí, a pessoa que vem na mente de Davi, deles lá, é Obed-Edom. Que Davi fica com medo. Com medo de levar a arca. E ele para no meio do caminho e aí lembra de Obed-Edom. Fala que Obed-Edom tinha uma vida de oração. E eles chegam lá para Obed-Edom guardar a arca, proteger a arca. Porque ele tinha experiência em guardar, em proteger. E aí pediu para Obed-Edom. E Obed-Edom aceita, né? É obrigado a aceitar, é ordem, né? Mas ele protege a arca ali por 3 meses. E fala que enquanto ele protege a arca, fala que toda a família dele foi abençoada. Toda a casa dele foi abençoada. E aí, se você for ver, Davi gosta tanto do serviço, do trabalho de Obed-Edom, que pede para ele ir junto, servir no templo. Porque Obed-Edom, ele é diferenciado. Ele tinha uma vida de oração. Então, Obed-Edom estava pronto. Obed-Edom, ele podia não ser sacerdote, podia não ser profeta, mas ele estava pronto para suprir a necessidade apresentada.
Então eu queria trazer para você esse texto aqui de Efésios 6:18, me lembra muito Obed-Edom, a história de Obed-Edom. Depois vocês vão ler lá com mais calma para vocês verem que Obed-Edom é uma inspiração para nós de uma vida de oração. Então, quando Paulo fala assim, orem em todas as ocasiões, é porque não é todo o tempo que você vai poder orar de uma forma só, de um jeito só. Porque a oração não é, você não tem que fazer uma oração formal todo o tempo. Ele fala assim, orar é sem cessar. Não tem como você parar, ajoelhar e orar só de um jeito, só de uma forma. Existem várias formas de oração, vários jeitos de orar. E ele fala aqui, Efésios 6:18, orem em todas as ocasiões. E Obed-Edom nos inspira a isso. Em todas as ocasiões, Obed-Edom estava orando, estava em oração, estava conectado. Por isso ele estava pronto para cuidar da arca. E aí, Paulo continua. Ora em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. É igual eu já falei aqui para vocês. Às vezes eu fico olhando pessoas que não oram por outras porque acham que precisa se preparar primeiro. Aqui Paulo está dizendo que nós temos que nos revestir. Todo dia a gente tem que orar e tem que nos revestir da armadura de Deus. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma oração inesperada. Alguém precisa que você ore por algo, por uma libertação, por algo. Você não quer dizer que você precisa de um tempo primeiro para se preparar. Não que isso seja ruim, gente. A preparação sempre é bom. Sempre quando você vai se preparar para algo, é claro, mas tem momentos que a ocasião não te dá tempo de fazer isso. E aí a pessoa recua, o outro fica sem oração. Então, quando Paulo diz assim, orem em todas as ocasiões, é porque nós temos já que estar prontos. Nós temos que estar prontos. A oração nos prepara para todas as ocasiões. Tem ocasiões que não é sua praia. Não é seu ofício aquilo ali, mas porque você tem uma vida de oração e a necessidade surgiu na sua frente, Deus te capacita para resolver. Porque você tem uma conexão, tem um relacionamento com Ele tão de perto que é você que vai estar na frente para resolver. Mesmo você não sendo um pastor, mesmo você não sendo um líder, talvez você é um simples porteiro, como Obed-Edom era, mas ele estava pronto para qualquer coisa. Ele estava pronto. E a dedicação dele a Deus o deixava conectado ao Deus que não tem necessidades. E a primeira coisa que acontece quando ele se dispõe a fazer algo diferente do que ele já estava fazendo, que era cuidar da arca, que era algo perigoso, algo que podia trazer para ele tragédia para a vida dele, morte, né? Todo mundo estava com... O próprio Davi estava com medo da arca, mas ele estava pronto. Não fala que ele ficou com medo, porque a oração te deixa ousado, sabia? A oração te deixa tão pronto, tão ousado, que é um negócio que você não tem habilidade para aquilo, mas se a necessidade vem na tua frente, você vai e você resolve, porque a oração te deixa pronto. A oração te dá uma força, te dá uma coragem, te dá uma ousadia e um discernimento das situações que você não estudou para aquilo, que você não tem competência para aquilo, mas o Espírito Santo te dá discernimento. Porque Jesus fala, o Espírito da verdade, ele vem ensinar todas as coisas. Então, quando uma necessidade aparece para você, se você é alguém que tem uma vida de oração, que ora o tempo todo, e tem versões que falam assim, de Efésios 6:18, fala assim, orem de todas as formas. Então, você pode orar com palavras lindas, bonitas, ajoelhado, deitado no chão, com a cara no pó, andando no ônibus, dirigindo seu carro, tomando um banho. Não interessa, orando só no pensamento, orando, conversando com os irmãos. Eu já falei isso aqui, eu amo falar isso, porque eu já tive provas na minha vida sobre isso. Quando você conversa com seus irmãos, quando você está ali contando uma necessidade sua, Deus recebe aquela confissão que você está fazendo com o irmão como oração. Tanto é que quantas vezes você vai na igreja, você conversa com alguém, fala da sua necessidade, você chega em casa e já está resolvido. Por quê?
Porque a sua conversa, a comunhão sua com o outro irmão, Deus recebe como oração. Nós temos um entendimento errado sobre oração. A gente acha que oração é um ambiente, é uma forma. Oração é um estilo de vida. Oração é uma postura. Eu oro em todo tempo. De todas as formas eu vou orar. Eu vou orar ouvindo a necessidade do meu irmão ou falando a minha necessidade, isso é uma oração. Eu vou orar como Obed-edom quando eu vou servir na música, quando eu vou servir limpando o chão, quando eu vou servir guardando o templo, ali sendo vigia, sendo porteiro. Se você olhar a vida de Obed-edom, 62 valentes. Frisa isso, valentes. Porque de onde é que veio a coragem de Obed-edom para não tremer nas bases quando Davi chega com a arca para ele guardar? Essa valentia, essa ousadia vem fruto de uma vida de oração, de orar o tempo todo, de ter essa conexão. Então, Obed-edom nos ensina que orar nos deixa prontos. Orar arranca de nós o egoísmo. Ele não pensou só nele, na segurança dele. Ele pensou ali em agradar a Deus, em honrar a Deus com a vida dele. E ele não pensou na segurança dele naquele momento. Ele apenas obedeceu. E ao obedecer, ele foi capacitado a fazer algo que ele não era nem importante para fazer aquilo. Não tinha um chamado para fazer aquilo, mas ele foi capacitado. Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era um porteiro. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus dá sopra a capacidade ali para Obed-edom. E aí o que acontece? Orar também nos leva a uma vida sem necessidades. Quando fala que Obed-edom se dispõe a proteger a arca, logo em seguida fala que foram 3 meses e fala assim, a sua família, a sua casa foi abençoada. Não fala que Obed-edom falou, Deus, o Senhor me protege minha casa, porque olha só o perigo que eu tô correndo com essa arca aqui. Usar foi só tentar segurar a arca para ela não cair no chão e morreu. Fala que Obed-edom tinha uma vida de oração. E quando Davi vai buscar, depois de 3 meses, fala que ele vai com muita alegria porque deu certo. Não aconteceu nada. A arca foi protegida, foi guardada. Então ele vai com alegria pegar a arca lá de volta. Fala que Davi não tá com medo mais. Obed-edom serviu ali de suporte para Davi. Davi foi para a casa de Obed-edom para poder pedir para proteger, porque ele estava com medo de continuar a viagem com a arca. Mas fala que depois de 3 meses ele vai com alegria buscar. Falou, porque o que ele vê ali é alguém capaz, conectado com Deus, capaz de proteger a arca. E pede para Obed-edom ir junto. Então acaba que Obed-edom foi até promovido. Ganhou aí uma promoção. Mas o que o colocou neste lugar foi uma vida de oração. E a vida de Obed-edom é uma vida que nos inspira, porque é uma vida de oração. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que uma vida de oração não é um momento, não é um ambiente. O que Paulo nos diz, depois de colocar o quanto que a gente precisa usar a armadura de Deus para enfrentar as nossas lutas diárias, para enfrentar os desafios da vida, nós temos que estar prontos. Tem outro versículo que fala assim, estejam prontos para responder para qualquer pessoa que perguntar para você a razão da fé, a razão da sua fé. E o que nos deixa pronto para responder, às vezes você acha que para estar pronto para responder a razão da nossa fé, você precisa estudar teologia, você precisa estar ali com os argumentos tudo bem ensaiadinho, tudo bem estudadinho. Mas às vezes uma pessoa que não tem conhecimento nenhum do alfabeto está pronto para responder a razão da fé, porque não é
o muito conhecer. É importante o conhecimento, é importante estudar teologia. Não estou aqui diminuindo a importância de estudar. Eu só estou dizendo que a oração é mais importante do que qualquer conhecimento. Que a oração, a conexão, é que te deixa pronto. A oração é que te deixa sem egoísmo. Porque quando você começa a ter uma vida conectada de oração, você passa a entender que não é sobre você. E você passa a orar por todos os santos. A vida do outro importa. E você acaba que você pede, que você não, os seus pedidos para você vai diminuindo. E os seus pedidos para o seu irmão, para os seus irmãos, vão aumentando. Você vê a necessidade do irmão, você ora. Você vê a necessidade do outro irmão, você ora. Às vezes eu tô dirigindo todo dia eu dirijo, né? Às vezes eu tô dirigindo, eu trabalho de domingo a domingo, então não é às vezes, todos os dias eu dirijo. E sempre que eu vejo algo que toca meu coração, uma necessidade, às vezes eu tô dirigindo, eu vejo por exemplo, uma coisa que me dói muito é ver, às vezes, ciclista sendo atropelado, né? Então, toda vez que eu vejo um ciclista, eu tô dirigindo, eu coloco a mão sobre ele e falo assim, proteja de todo e qualquer acidente, em nome de Jesus, que chegue em casa em segurança, que chega no lugar que ele tá indo em segurança. Às vezes eu vejo um carro quebrado no meio da rua, porque eu já passei por esses momentos, né? É muito constrangedor e é muito difícil você parar um trânsito porque seu carro quebrou, o pneu furou. E aí, na mesma hora, eu estendo a mão e falo assim, resolva. Em nome de Jesus, rapidamente o problema dessa pessoa, que venha logo o socorro, que sabe, eu já oro. E quando você começa a ter uma vida de oração, os pedidos para você quase que desaparece, porque você começa a orar por todos os santos, por todas as pessoas, que é uma orientação de Paulo. Fala assim, olha, e perseverem, estejam atentos, perseverem em oração por todos os santos. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente deixa de ser egoísta. Porque muitas vezes nós chegamos todos os dias na presença de Deus para colocar nossos pedidos. E tem que colocar mesmo. A palavra de Deus fala assim, não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas petições com oração, súplicas e atitudes, ações de louvor, de gratidão. Mas o que eu estou dizendo é que quem tem uma vida de oração, as suas necessidades, elas desaparecem. Obed-Edom é um grande exemplo disso. Fala que quando ele foi guardar a arca, foi proteger a arca, a família dele automaticamente foi abençoada. E gente na família dele que ele nem chegou a conhecer, 62 valentes vieram depois dele, da geração dele, da família dele. Ele tem pessoas que ele nem chegou a conhecer, mas por causa da fidelidade dele e da entrega que ele tinha em oração, o tempo todo, em todos os lugares que ele estava, ele viveu uma vida pronta, uma vida sem necessidades, uma vida sem egoísmo. Então, por que quando você tem uma vida de oração, os seus pedidos para você diminuem e para o seu irmão aumenta? Porque você vai entendendo que Deus já sabe tudo que você precisa e Ele já tem cuidado de você. Acaba que você não tem muitos pedidos para você e seus pedidos pelo outro vai aumentando porque você persevera. Quanto mais você perseverar em oração pelos santos, pelo outro, e ter uma vida de oração entendendo que não é uma forma, não é um ambiente, é uma postura, é um estilo de vida. Assim como você respira, assim como você levanta, faz as suas atividades de higiene, isso faz parte da vida, a oração. Orai em todo o tempo, orai em todas as ocasiões. Tendo isso em mente, vocês estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Isso é o final da descrição que ele está fazendo da armadura de Deus. Só que ele fala, vocês orando em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, vocês estando atentos e perseverando em oração em todo o tempo, isso vai colocar em vocês tudo que vocês precisam para enfrentar os desafios diários de vocês. E não vai... A pessoa que ela está
em constante oração, constantemente conectada com Deus, ela enfrenta problemas normais como todo mundo. Ela sofre, ela chora, ela tem ansiedade, mas a velocidade que a pessoa que tem uma vida de oração tem para sair da tristeza, para sair da mágoa, para sair da raiz de amargura, é muito rápido. Ela não demora para perdoar. Ficou triste, mas ela não demora para se alegrar, porque ela está conectada com Deus que não tem necessidades. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. E que você, no seu dia de hoje, você possa orar o tempo todo, em todas as ocasiões. E você vai ver que os seus pedidos pelos outros vão ser bem maiores do que os pedidos para você mesmo. E você vai estar sempre pronto para qualquer ocasião, seja da sua competência ou não. Se não tiver ninguém, o Espírito Santo vai dar para você discernimento para resolver, porque Ele é Deus em nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela vida de Obed-Edom, que tanto nos inspira e nos mostra que a oração é uma vida sem egoísmo, uma vida que não pensa em si mesma, mas uma vida dedicada e está pronta para viver todos os desafios que chegarão, poderão nos pegar de surpresa, mas não nos deixarão neste lugar de surpresos, de indefesos, porque a oração nos acelera, a oração nos coloca no ritmo do céu. E a velocidade da superação, ela tem a velocidade que o mundo não entende, porque é o tempo que o Senhor tem e nos conecta no tempo do Senhor. E no seu ritmo, raiz de amargura, tristeza, ansiedade, não tem eternidade no nosso coração. Pelo contrário, pode vir, pode nos derrubar por 7 vezes, mas nas 7 vezes nós iremos nos levantar com a maior velocidade, porque estaremos prontos, porque a nossa vida de oração, nossa conexão com o Senhor é em todas as ocasiões, em todo o tempo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus nos dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.